Por que plantar? Eu acredito muito e existem inúmeros estudos que mostram que mexer com a terra, mão na terra, traz muitos benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. Mental, porque a gente está conectado ali naquele momento, com a mente livre, com a mente relaxada, em total doação com aquela plantinha. É uma atividade que alivia o estresse. Física, porque você agacha, levanta, leva um vaso de um lado para o outro, rega a planta, agacha de novo, levanta de novo, fica debaixo do sol. E quando você se dá conta, já se passaram 2 horas, você tomou sol e fez um tanto de exercício físico e está ali suado e cansado. Mas o que isso tem a ver com a prática profissional de uma babysitter? Por que eu estou falando disso hoje? Ultimamente nós temos comido tanto veneno, sejam agrotóxicos ou alimentos industrializados, cheios de conservante, de corantes, de estabilizantes, que nós temos a possibilidade e a oportunidade de fazermos com que pelo menos uma pequena parte da nossa dieta venha de algo que nós plantamos, que nós vimos crescer, que nós cultivamos e que sabemos que são livres desses venenos. Natureza não é só planta. Entende-se por natureza grama, água, vento, pássaros, a borboleta, o céu, sol, a lua, estrelas, qualquer contato com bichinhos. E podemos encontrar isso no jardim, no playground do prédio, na praça, no parque, andando a pé pela vizinhança, observando as coisas, fazendo piqueniques, acampamentos no jardim de uma casa com a criança e alguns amiguinhos. E a falta do ar livre tem causado nas crianças obesidade, sedentarismo, hiperatividade, baixa motricidade, falta de equilíbrio, síndromes metabólicas, transtornos de sono e, acredite, até miopia, porque elas passam tempo demais atrás de telas de computador e celular. Hoje em dia, muitas crianças não têm a menor noção de onde vêm os alimentos. Elas não sabem de onde vêm os legumes. Elas acham que o pedaço de carne brotou ali na bandeja do supermercado. Muitas crianças nunca pegaram na terra, nunca colheram nada. Então, ensinar isso às crianças não apenas está contribuindo para essa saúde física e mental delas, mas mostrando também o que é cuidado e o que é paciência. Nós estamos na geração da falta de paciência e do imediatismo. Então as crianças querem tudo muito rápido. Elas querem, não conseguem ficar paradas sem fazerem alguma coisa. Tem que pegar o celular, ficar à toa, nem pensar. Então mostrar este lado da paciência, de colocar uma semente, esperar ela crescer. Que um alface vai demorar 2, 3 meses para nascer. Que um abacate vai demorar 9, 10 anos para aparecer naquele pé. Então ela ter essa noção do funcionamento da natureza, de como nós temos que ter paciência com as coisas e esperar, isso é muito positivo para ela também. Este exercício do regar, ver crescer, cuidar, cria na criança uma educação muito diferente daquela educação do quero agora. Se vira. E ajuda a criança a lidar com decepção, porque ela vai ver que nem tudo acontece como ela quer. Muitas vezes a semente plantada não vai para frente. Muitas vezes a mudinha que a gente coloca na terra morre. E às vezes não depende de nós, às vezes depende do clima, às vezes um dia que nós esquecemos de molhar a planta, ela vai morrer. Então a criança aprende a necessidade do cuidado, da atenção, para que a gente tenha em troca algo que nos faz feliz, algo que é legal e gostoso. A gente tem que cuidar diariamente. Então, esse lidar com frustração é bem legal. Crianças precisam disso, principalmente hoje em dia. E uma outra coisa que também é muito bacana é que a criança vai ver que aquilo que é orgânico que saiu da terra, às vezes é desse tamanhozinho. Uma cenoura desse tamanho, mas por que a do supermercado é desse tamanho? Exatamente por causa dos agrotóxicos. E ela aprende essa distinção. E também, claro, que é muito legal para a criança aprender sobre os legumes.
qual é qual, quais são as folhas, quais são os legumes. Olha que barato uma criança de 3, 4 anos de idade que sabe o que é uma abobrinha, uma berinjela, uma alface, uma chicória, uma mostarda, um manjericão. E quando você for fazer uma comidinha para a criança, você pode falar com ela: vamos pegar cebolinha na horta? Vamos lá pegar uma salsinha na horta? O gostinho que isso tem é maravilhoso. E a participação da criança nesse processo do alimento, pegando, colhendo algo que ela plantou, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Muitas crianças também são muito resistentes a comer legumes e folhas, então desenvolver esse contato com a terra, com a planta, ajuda muito nesse processo do entendimento da comida, de uma relação com a comida e facilita muito também para que as crianças possam comê-lo de uma maneira mais fácil. Muitos estudos também mostram que o contato com a terra traz partículas que criam anticorpos na criança. Então, a criança que tem este contato com esse tipo de sujeira que a natureza nos dá é uma criança que se torna mais resistente. Provavelmente vocês já ouviram falar de vitamina S. Muita gente fala isso. Ah, a vitamina S é bom. O que é vitamina S? É S de sujeira. Agora, temos que saber qual tipo de sujeira. Tem sujeiras boas e sujeiras ruins. Eu não estou falando de poluição, eu não estou falando de poeira, eu estou falando das sujeiras que a natureza nos traz. O contato com a areia na praia, o contato com a terra, tudo isso vai trazer para a criança benefícios. Então, o pezinho encardido, a mãozinha suja de terra, isso não é negativo não, isso é muito positivo. Nós temos que saber apenas em qual idade, a partir de qual idade que isso é bom. Eu não vou colocar uma criança recém-nascida na terra, eu não vou colocar uma criança que está começando a engatinhar na terra, mas uma criança que já foi vacinada, uma criança que já está com seu sistema imunológico mais desenvolvido, claro, eu vou colocar ela na graminha, para o pezinho dela começar a se acostumar, a sentir a grama. No começo, ela pode achar esquisito e ter agonia daquela sensação. No começo, depois vai melhorar, ela vai entrar em contato com aquilo. Então, essas sujidades de poluição do meio urbano não são boas. Qual que é a diferença? Porque elas podem trazer alergias, bronquites para a criança, diferentemente dessa sujeira boa, que é a sujeira da terra e a sujeira da natureza. Contra a intoxicação digital que tem atacado tanto as crianças hoje em dia, um grande aliado é o ar livre. A bola, o velotrol, a bicicleta, patins, caminhadas descrevendo o nome das coisas que vocês veem na rua, sentar no banco da praça para comer um lanche e observar o mundo ao redor. A criança que deseja explorar, ela não deve ser tolhida. Deixe-a explorar. Esteja do lado dela, observando até onde ela está indo nesse limite daquilo que é saudável e do que deixa de ser. Mas deixe ela pegar na terra e explorar isso bastante. Como nós vamos, então, incentivar este explorar da criança? Através do contato com animais, deixá-la ter contato com animais com segurança. Já falamos aqui o contato com grama, o contato com areia, mas aí é importante nós observarmos qual areia. É a areia que está do lado de uma construção, de uma obra, que pode ter passado gato, cachorro, rato, pode ter urina desses animais e pode causar uma micose para a criança, ou é uma areia da praia, que a maré veio e lavou durante a noite. Então, observar também, não vai ser qualquer areia, não vai ser qualquer grama, é uma grama da praça que está imunda, que já está cheia de cocô de cachorro, né? Então, vamos sempre observar isso também, é muito importante. Questões de plantas sempre vão ser super positivas para a criança, mas tomar cuidado com flores. O pólen pode ser alergênico para algumas pessoas. Então, consulte o papai, consulte a mamãe, pergunte se a criança tem alergia a pólen. Se é o caso, passar longe de flores. Principalmente hoje no meio urbano, com tantas sujidades poluentes, a gente acaba desenvolvendo muitas alergias. Muito mais do que pessoas que moram no interior, que moram num contato com a natureza. Então essas alergias a flores são muito mais comuns para a criança do meio urbano. O contato também com o sol, com o vento, com a água. Quando for passear com a criança
numa pracinha que tiver uma bica, coloca a mãozinha dela debaixo da água, se for água potável, para ela beber daquela água, molhe os pezinhos dela e depois leva um paninho para enxugar, mas esse contato também com o vento, deixa o vento bater no rostinho dela, fale com ela sobre o barulhinho da água, o barulhinho do vento, tudo isso é muito legal e muito importante para a criança. Primeiramente, perguntando para os pais da criança se eles estão de acordo, se vai ser uma coisa legal, explique os porquês, explique os benefícios. Uma vez definido e o pai e a mãe falaram, ótimo, gostei da ideia, vamos lá, veja se tem espaço na casa para colocar um vaso, 2 vasos, 3 vasos, se a família mora numa área privativa, se mora numa cobertura ou se mora em algum lugar onde tenha, por exemplo, um espacinho pertinho da janela da cozinha ou pertinho da janela da sala de visitas, em qualquer lugar onde possa se colocar alguns vasos. E aí você vai pedir para o papai ou para a mamãe, ou você mesmo pode comprar algumas sementinhas para trabalhar junto à criança. Compre sementes ou mudinhas daquilo que dá mais rápido. Você não vai comprar a semente de uma árvore frutífera, porque vai demorar anos e às vezes nem vai pegar dentro de um vaso, né? Você vai comprar, por exemplo, ou pedir para a família comprar sementinha de alface, de couve. Eu vou colocar uma lista aqui para vocês de coisas que são boas ideias, de plantas que dão, de certa maneira, mais rápido, para que a criança possa não desistir da experiência tão rápido. Uma outra opção, que eu acho que é até um jeito legal de esquentar os tamborins ali junto com a criança para ela começar a ficar entrosada naquela atividade, com vontade de fazer, é a velha experiência do feijãozinho no algodão, que muitos de nós já fizemos na escola. Porque ela vendo aquilo acontecendo de maneira mais rápida, ela já começa a se empolgar para a experiência real na terra. Então sugiro que antes de ir para a terra, façam com a criança a experiência do feijão no algodão. Para quem não conhece, não sabe de que eu estou falando, no final do vídeo nós vamos descrever o passo a passo dessa experiência. Para aquelas famílias que são mais resistentes e que falam, não, melhor não, tem outras brincadeiras para fazer, tem artes, né? Ele tem muitos brinquedos, não precisa não, ele ganhou um tanto de brinquedos de aniversário. A gente sabe que entre plantar, ter a experiência do plantar e o brinquedo, o plantar é muito mais legal, né? Então, para essas famílias mais resistentes, vocês podem falar coisas como, poxa papai, imagina a Cecília comendo o próprio tomatinho que ela plantou. Imagina quando tiver um jantar de família aqui na sua casa, nós colhermos os tomatinhos que a Cecília plantou, o manjericão que ela plantou e servirmos para a família uma massa com tudo que ela plantou. Olha que barato que vai ser. O senhor não acha que vai ser legal? O senhor não topa comprar um saco de terra e as sementinhas para a gente fazer essa experiência, não? Você tentou. Se a família falar que não, tudo bem. Mas eu acho que é um bom argumento. O pouquinho que nós conseguimos, alguns vasos que nós conseguimos, já é melhor do que nada. E aos poucos vai ensinando para a criança que as plantas são os remédios que a natureza nos deu. Se eu vivo numa casa onde as pessoas tomam remédio para tudo, é aquilo que a criança vai aprender. É aquilo que ela vai passar a ter como realidade. Então, para que eu vou dar remédio para tudo se às vezes eu posso ter soluções mais naturais e caseiras que são tão eficazes quanto um remédio? É claro que eu não estou falando de antibiótico, eu não estou falando de nada grave. Eu estou falando às vezes de uma situação simples como, por exemplo, a família foi para a praia com a criança. E a criança, por mais que tenha passado protetor solar, ficou um pouco vermelha, que é natural.
às vezes tomou um pouquinho mais de sol. Se for para o Nordeste brasileiro no verão, por mais que a gente passe protetor solar, a gente vai acabar ficando um pouco vermelha mesmo se ficar mais tempo no sol. E a criança gosta da praia, gosta de brincar, gosta de fazer castelinho e ela pode ficar um pouquinho mais vermelha. Se é muito pouco, para que lambuzar essa criança de produto químico? Porque um hidratante, um pós-sol, claro que tem química ali. Se eu posso pegar uma babosa no quintal da minha casa e passar nessa criança babosa, que é um pós-sol natural e não tem nada de química ali. Então, para situações como essa, é interessante mostrar para a criança também que as plantas podem ser remédios. Para que tomar tanto vermífugo a cada 6 meses se eu posso usar, por exemplo, o alho cru, que é antibiótico, anticoagulante, desintoxicante? Pergunte para o pediatra daquela criança o que ele acha. Ou peça para a mamãe perguntar ao pediatra, caso você não acompanhe a família nas consultas ao pediatra. Pergunte, leia em fontes confiáveis, pesquise, busque em livros. Trazer a natureza para o convívio da criança só vai fazer bem. O contato com a natureza é imprescindível e super legal, mas é obrigatório que a cuidadora tenha sempre os cuidados a seguir. Perguntar aos pais se a criança tem alergia a algum animal, planta ou alimento em específico. Sempre que for sair para brincar no play ou em uma pracinha, por exemplo, fazê-lo sempre com a autorização da família. Sempre peça também autorização aos seus patrões, quando quiser levar algum amiguinho da criança de quem você cuida nos passeios com vocês. Além de, claro, pedir autorização ao responsável pela criança. Quando for passear com a criança, sempre carregue uma sacolinha para que possam levar com vocês o lixo que produziram. Não brinquem de arrancar folhas ou flores das árvores. Ensine a criança desde cedo que a natureza é para contemplar e não para destruir. Nos passeios, levem sempre água. Observar os animais, os insetos, os pequenos bichinhos é sempre muito legal, mas nunca mexam em casulos, tocas ou ninhos. Respeitem o espaço do animal e ensine isso à criança.